Agora os dirigentes do Corinthians estão mantendo contato de novo para ver se conseguem trazer os dois empresários, um é paraguaio e outro é argentino, trazê-los ao Brasil para definir a situação. Porque no primeiro contato o que houve foi conversa, não teve grana. A grana vai ser colocada agora. Esse é o momento mais decisivo, que precisa colocar para o jogador quanto é que vai pagar, qual é a renovação de contrato, qual é o plano de carreira, quanto tempo de contrato. É nessa hora, isso está pronto para ser repassado ao jogador. Precisa ver se ele vai topar também, se os empresários dele topam. O Balbuena disse para os dirigentes do Corinthians, a informação fidedigna, que ele quer continuar no clube. A intenção dele é continuar no Corinthians. Mas os que ele não cuida dos negócios, quem cuida são dois empresários. Para, Pascoal, que jogador que está num time grande, jogando de titular, contrato termina no final do ano, vai dar uma entrevista e falou assim, não quero, eu quero... Não, ele não deu entrevista. Ele falou para o Alessandro... Se você perguntar pro Dudu hoje, Dudu, você quer ficar no Palmeiras? Ele falou, lógico. Óbvio que eu quero ficar. Renovar o contrato dele até 2022. Gente, deixa eu te falar. O Balbuena está num momento excelente da vida dele, está jogando muita bola. Você acha que ele vai puxar o carro? Ele tem que puxar o carro. É óbvio, eu se fosse jogador... Você acha que no meio do ano um abraço pro Gaetano, não sei no meio do ano. Porque no fim do ano ele fica com passe livre. Eu não sei no meio do ano, mas gente, jogador... De novo a gente vai entrar naquele assunto. Pra gente, pro torcedor, o futebol é paixão, é emoção. Pro cara que é jogador, futebol é profissão, o cara tem que ganhar dinheiro. Se o Balbuena não sai, é ruim pra ele, gente. Mas ele depende, tem a oportunidade de sair é relativo. e ganhar dinheiro. Você pode sair e jogar no leste europeu, pra ele seria uma grande porcaria. Tudo bem, mas de repente ele faz uma conta e fala, vou ganhar, 10 milhões de euros. Ele tem que ir, Mas, ô Benja, ele sair do Corinthians já é uma outra parte da discussão. Eu acho que a diretoria do Corinthians marcou bobeira demais em só tentar começar uma renovação de contrato com o Balbuena em setembro do ano passado. Ué, tinha que começar quando? Muito antes, Pascoal. Muito antes. O Pablo, quando chegou... Quase? Um ano e meio, vírgula. Um ano e meio, praticamente um ano do término. Um ano e 2 meses. Lógico que é. O contrato do Balbuena vai até dezembro, Pascoal. Um ano e 3 meses, tá? Setembro, outubro, novembro, dezembro. 1 ano e 3 meses. Vocês não sabem fazer conta, não? E tá ruim? Óbvio que tá ruim. Tem que começar com Óbvio que tá ruim. Pascoal, o Pablo, quando chegou no Corinthians, ele melhorou o futebol do Balbuena. O Balbuena passou a jogar muita bola na zaga do Corinthians quando o Pablo chegou. Perfeito. Porque aí era um outro jogador do mesmo nível que ele, tá certo? Eram 2 grandes zagueiros. Então, o potencial do Balbuena aflorou e ele começou a jogar muito bem. Inclusive, com o passar do tempo, ele tornou-se melhor do que o Pablo. O general Balbuena. Tornou-se melhor do que o Pablo. Então, Pascoal, Balbuena, jogador de seleção, o Balbuena jogando muita bola, todo mundo sabe que um ano, Pascoal, dentro de um clube de futebol não representa absolutamente nada. É aquele velho ditado, quem tem um não tem nenhum. Eu não tô entendendo o que você quer falar. Pascoal, a diretoria do Corinthians, quando viu que o Balbuena tinha um potencial enorme, já deveria ter chamado os empresários. Você está temendo pela saída do Pascoal, Balbuena, você sabe muito bem e você pode me desmentir se eu estiver equivocado. Os empresários do Balbuena tentaram sim, antes de setembro, 2 vezes conversar com a diretoria do Corinthians para tentar ampliar o vínculo do Balbuena. Não conseguiram. A diretoria falou, deixa depois que a gente vê, deixa depois que a gente vê, deixa depois que a gente vê. Na hora que quiseram, Pascoal, é a mesma coisa. Você vai comprar, por exemplo, um cobertor em janeiro, custa um preço. Você vai comprar em julho, custa outro, Depende Pascoal. de onde você tá, né? Não, tô falando aqui no Brasil. Quando você vai comprar, Pascoal, e todo mundo tá querendo aquele produto, custa muito mais caro. Custa muito mais caro. A diretoria do Corinthians marcou bobeira, cara. Marcou bobeira. A diretoria do Corinthians pode perder o Balbuena de graça no final do ano. Pode perder de graça. E é um jogador que o Corinthians gastou 1,5 milhão, acho que, de euros para contratar. Isso, é verdade. 5 milhões de reais. E pode perder um jogador que poderia valer, Pascoal, quem sabe, 8 milhões de euros. Mas 9 milhões de euros. Ele foi oferecido, é informação, eu não acho. Ele foi oferecido no futebol europeu por 8 milhões de euros e ninguém contratou. Os empresários dele o ofereceram na Itália, o ofereceram na Espanha, o ofereceram em Portugal por 8 milhões de euros e ninguém contratou. Mas é porque é muito pouco tempo ainda, Pascoal. O Balbuena, ele estourou praticamente em 1 ano. Se o Balbuena tiver a condição de permanecer no Brasil por mais 2 ou 3 anos, jogando em seleção do Paraguai, a tendência é que ele seja valorizado. Aconteceu isso com o Felipe, gente. Aconteceu isso o Felipe, o Corinthians está recebendo mais 1 milhão de euros da negociação. E como o Porto não exerceu o direito de comprar os 25% que poderia comprar, que pertencem ainda ao Corinthians, o Corinthians fica ainda com essa parte numa futura negociação. E esse é um jogador que tem mercado na Europa a qualquer momento, quando a janela abrir, no meio do ano, ou então na próxima janela de início de temporada, que a FIFA está querendo terminar, né?
se diga, a FIFA está querendo terminar com a janela de fim de ano, só deixar a janela do meio do ano. Os clubes contratam uma vez só e vão com o time até o fim. É uma intenção da FIFA, mas isso ainda não está determinado. Se isso acontecer, o Corinthians fica com 25% na negociação do Felipe. Só por falar em marcar bobeira ainda, Pascoal, ó, faça o jogo lá dos pontinhos. Por que você ficou nervoso? Faça o jogo dos pontinhos, você vai entender. O Balbuena, ele pode sair no final do ano de graça. Pode. De graça. Acho que ele não faria isso. Mas o mundo do futebol não espero mais nada. Quanto mais expectativa eu tenho, mais eu quebro a cara. Então o negócio é o seguinte. Nossa, que magro. Palmeiras perdeu Mina. Palmeiras perdeu Mina. Até agora o Palmeiras não conseguiu repor à altura a ausência dele. Tem lá Juninho, você tem lá Edu Dracena, você tem uma série de outros jogadores ali, Luan. Nenhum deu conta do recado. Imagina se o Palmeiras, que é um time que tem dinheiro, faz uma proposta pro Balbuena. Esse é o seu medo, então? Não, medo não, mas pode acontecer. Pode acontecer. Ué, é tão utópico. Mas você não admira tanto o Palmeiras lá, a capacidade mas acontece, de o Palmeiras vai estar aproveitando uma possibilidade boa de mercado. O Palmeiras vai estar aproveitando uma possibilidade boa de mercado, Flavinho. O Palmeiras não está errado. O dinheiro, quando o André Sanches ia fazer assim, pá, não sei, eu não sou contador do Andrés. Ué, não sei, mas quando ele estava concorrendo, você falou que... Declaração dele, irmão. Em abril, março, vai aparecer jogador. Eles declaram. Ele não falou isso. O quê? Não tem nenhuma entrevista do Andrés dizendo que na hora que eu assumir vai aparecer. A única coisa que ele prometeu não, ele falou que em 120 dias aí o cenário ia mudar. Ou seja, entende-se que... Peraí. Mas não tem 120 dias. Não, ele não falou isso, não. Ele falou que ele precisa de 120 dias as contas. para organizar a casa, reestruturar o clube, retomar a credibilidade, para ir tentar correr atrás. Mudar o cenário. Não, mas ele não falou que... Mas o principal aqui é o negócio do Balbuena. Entre outras palavras, o Roberto de Andrade botou isso aí tudo ladeira abaixo? Canal à deriva. É isso que vocês estão dizendo? O Roberto Andrade só pagou conta. Não, peraí. Inclusive conta de quem está chegando agora. Repete. Preciso de 120 dias para quê? Reorganizar. Reorganizar as contas, botar a casa em ordem. Credibilidade, como é que é? Resgatar a credibilidade. O Corinthians não tem dinheiro. O Corinthians não tem dinheiro e tem gente que se recusa a entender isso. O Corinthians recebe agora 1 milhão de euros do Felipe. E esse dinheiro já está gasto, gente. Tem que pagar as contas, marmita. Tem que pagar a conta. Não, mas não para com esse negócio de marmita, já passou. Pascoal, mas pagou. Se aparecer o dinheiro, tá difícil aparecer o jogador. Tá. Isso também. Como o Mano falou. Se aparecer o dinheiro, do zagueiro. tá difícil de aparecer o jogador. Se fosse o Balbuena, teu contrato vence em dezembro, você está num momento super bom, você é um zagueiro bem pra caramba. General Balbuena. Zagueiro, capitão, titular absoluto, seleção do Paraguai. Você fica ou você fala, eu preciso ganhar dinheiro? Eu vejo muito programa de fofoca, que eu gosto, né? Aí aparece aquelas Tipo atrizes... Tipo a Sena Abrão, você gosta? Muito. Eu Aí gosto aparece aquelas atrizes que estão 4, 5, 6 anos sem trabalhar e aparece num evento, aí o repórter vem nela. E aí, estudando propostas. Vocês nunca viram isso, não? Já. Ela joga o cabelo pra cá, joga o cabelo pra lá. e tô estudando propostas. Mas então fala que tem um projeto, né? Tô com um projeto. Antigamente era programa infantil, não tem mais? Mas por que eu tô dizendo isso? Porque o Balbuena, ele vai ter que fazer isso. Vai ter que olhar todas as propostas que ele tem, analisar o que ele pensa de plano de carreira para ele, escolher a melhor. Infelizmente, os clubes brasileiros, com essa nova lei, eles vivem na corda bamba. Há 1 ano e meio atrás, ou há 2 anos atrás, quando iniciou a temporada passada, o Balbuena não era o jogador que é hoje. Então, renovar o contrato dele por mais 5 anos, ganhando um salário altíssimo, também poderia ser questionável naquela época. Hoje já não é. Entendeu? É por isso que o Mano questiona agora. Não. Mas ele não questionou há 2 anos, é isso que você está falando. Exatamente. Você vive nessa corda bamba, entendeu? Quando contrataram o Christian, que fizeram 5 anos com ele lá, todo mundo criticou. Porque ele passou 4, 5 anos lá sem jogar. Mas, Edmundo, não faltou a sensibilidade de detectar na hora que o cara estourou e arrebentou. Mas essa sensibilidade tem do outro lado da mesa também. O cara sabe que ele também está se valorizando. Então ele começa a puxar a corda mais pro lado dele. E como a lei age a favor, nesse momento ele está tranquilo, porque ele sabe que daqui a 3, 4 meses
5 meses? Não, daqui a 3 meses ele já pode assinar um né? pré-contrato. Ele vai poder assinar um pré-contrato com qualquer equipe que ele Mas quiser. isso interfere, Edmundo, dentro de campo também? Da mesma não forma tem, que a gente tá no falando a caso, respeito do interfere. Dudu, Mas no caso Balbuena dele, também. no caso dele,